E eu escolho principalmente situações em que é comum a maioria de vocês. Então, a ideia justamente do socorro, Leoa, é que através de uma situação que uma outra leoa esteja passando, eu possa ajudar mais e mais mulheres. Eu quero parabenizar todas vocês, leoas, que aqui me acompanham e que principalmente estão olhando para a questão emocional de vocês, estão entendendo o quanto é importante vocês se dedicarem de fato a curar essas feridas que o teu ex deixou, que esse fim de relacionamento causou, para você sim conseguir superar e ser feliz novamente, tá? Já compartilha, clica aqui no aviãozinho e manda isso, direciona, seja para tua amiga, seja para uma colega de trabalho, seja para tua irmã, seja para alguém do teu convívio social que também está passando por um fim de relacionamento e precisa ouvir isso, tá? Vamos começar as nossas análises de hoje. Vou puxar já aqui o primeiro ponto. Aí, bom, essa leoa compartilhou uma situação nas caixinhas. E eu achei esse depoimento extremamente interessante, porque algumas de vocês falam, né? Algumas de vocês passam por um fim de um relacionamento onde quem tomou a decisão de terminar foi você. E às vezes a maioria dos conteúdos que eu trago aqui falam muito mais sobre a questão do ex ter terminado. E eu acho que é importante a gente também trazer esse outro lado da moeda. Nesse depoimento, essa leoa fala o seguinte: terminei, porque ele era frio comigo. Hoje vivo tendo crises de ansiedade e pânico de ver ele com outra. Sou dependente, sofro antecipado, medo de ver ele com uma outra mulher e dela ser muito mais bonita. Sinto dor de cabeça todos os dias, não vejo graça em mais nada desde que terminei. Falta paz. Primeiro de tudo, esse diagnóstico aqui, esse socorro, leoa, a gente precisa entender que essa mulher, ela tá ainda na fase número 2 do fim do relacionamento. Se você chegou há pouco aqui no perfil, se você está começando a consumir os conteúdos agora, é preciso que você entenda que existem 4 fases do fim do relacionamento. Essas 4 fases dizem respeito à leoa ferida, a leoa confusa, a leoa consciente e a leoa fortalecida. Essas 4 fases precisam estar muito claras para quem está aqui assistindo, que são 4 fases que você vai precisar obrigatoriamente passar para conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente. A maioria de vocês que está aqui talvez não esteja na fase número 1, mas muito provavelmente está na fase número 2, que é essa situação dessa leoa que está aqui. Como eu falei, eu quis trazer essa análise porque ela fala muito sobre essa questão dessa leoa ter tomado a atitude de terminar. Mais alguém que está aqui no perfil também terminou o relacionamento? Coloca aqui nos comentários se foi você que terminou ou se foi o teu ex que terminou, só para eu saber se essa situação é similar a alguma de vocês. Bom, a gente precisa entender que não importa quem terminou esse relacionamento, não importa se foi você ou se foi o teu ex, sempre vai existir alguma parcela de dor, de sofrimento, independente de quem tenha tomado essa decisão. A partir do momento que esse relacionamento acaba, o que acontece? A tua mente reproduzia um cenário emocional e um cenário mental. E quando essa configuração, essa programação, ela se rompe, a tua mente, ela vai de qualquer maneira trazer algumas interpretações sobre esse fim de relacionamento. Inconscientemente vai ficar registrado muitas dessas feridas. Por que existem pessoas que hoje sofrem tanto, mesmo sabendo que foram elas que decidiram terminar esse relacionamento? Justamente porque aquela atitude que você tomou, aquela iniciativa de você romper, é como se você entendesse que ela foi uma decisão tua, ela foi uma decisão necessária, mas é como basicamente você mesmo, como é que eu posso falar? Você impôs aquela situação para você. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está num relacionamento e você está envolvida, você está naquela situação,
Você muitas vezes não inicia um relacionamento, você não quer encarar aquela realidade de que não tá tão legal assim. A gente nunca começa um relacionamento já pensando que daqui a pouco vai acabar. Não é esse o propósito, pelo menos não no meu entendimento, né? E aí, quando você precisa romper com aquilo, né, com aquela projeção mental que você estruturou, muitas vezes é uma decisão que precisa ser muito bem trabalhada. O que eu quero dizer nessa análise aqui? Que essa leoa, muitas vezes, lá no fundo, não queria terminar essa história, não queria sair desse cenário, daquilo que ela estava vivendo. Porque às vezes a gente acredita, né, que aquela pessoa, né, como é o caso dessa leoa, aquela pessoa um dia vai mudar, aquela pessoa vai me tratar diferente, ele vai começar a ser mais carinhoso, aí vocês tentam, vocês conversam, vocês dão um jeitinho, mas o funil ele vai cada vez ficando mais pequeno. E aí você tem que realmente enxergar que dentro daquele cenário a melhor opção é realmente você abrir mão daquela história. Só que é doloroso você enxergar isso. É difícil muitas vezes, porque é como se você estivesse indo contra algo que você gostaria de viver. É como se na tua mente você escreveu aquela história com aquela pessoa, mas no meio do caminho você percebeu que existiam coisas que não te agradavam tanto assim, que não te faziam tão bem, e você precisou olhar para aquele cenário e dizer assim: poxa, eu quero estar com essa pessoa, eu quero continuar essa relação, mas não é bem como eu gostaria. E aí, muitas vezes, você abre mão, né? Você tenta, você se esforça, você conversa, você dá mais uma chance, você coloca um prazo mental que daqui algum tempo eu vou terminar esse relacionamento, que eu vou tentando levar assim, vai que melhore. Só que as coisas não fluem, não acontece, né? E quando você toma posse dessa decisão de realmente largar o teu ex, de acabar esse relacionamento, essa justificativa, ela tem que estar muito forte dentro de você. Ela tem que estar muito bem internalizada na tua mente. Porque senão o que vai acontecer? Você sempre vai ficar voltando para o passado, voltando para aquela história que você gostaria de ter vivido com aquela pessoa. É como se você, dentro da tua mente, nesse cenário atual, aqui nessa análise, é como se dentro da tua mente você ainda quisesse voltar àquela história. Você se apega ao e se fosse diferente. Você começa a colocar toda a tua energia, todo o teu pensamento naquela incerteza. É como se nesse jogo mental você quisesse um final diferente. Daí você fica pensando, poxa, e se eu não tivesse decidido terminar? E se eu não tivesse tomado essa decisão? Será que hoje nós não estaríamos vivendo de uma forma diferente? E aí, esse jogo mental, né? Esse jogo mental que acontece, não necessariamente é só uma ferida de dependência, e sim, muitas vezes é você alimentando essa realidade paralela, essa realidade que você queria ter vivido com aquela pessoa e que você se culpa muitas vezes, né? Você não vive aquilo porque você pensa, poxa, eu poderia ter dado mais uma chance, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter me esforçado mais. E aí você fica sempre alimentando essa história em paralelo na sua mente. Esse ponto final que você deu, ele não está bem construído. Deu para entender o que acontece quando muitas vezes você decide, mas essa decisão ela não está 100% internalizada? Quando eu falo que essa leoa ela tá na fase número 2, por que eu falo isso? Porque ela fica se remoendo, ela fica muitas vezes buscando uma justificativa na mente dela. Por que ela tomou aquela atitude? Como ela falaria, eu terminei porque ele era frio comigo. Só que lá no fundo, a história que ela queria viver com aquela pessoa era outra. E aí ela se coloca num cenário mental, você, se está passando por uma situação parecida, você se coloca num cenário mental onde ela escolheu perder. Ela decidiu perder essa pessoa. E aí ela tomou essa atitude. Por que você acha que ela fica tão atormentada, com medo de que talvez ele encontre uma outra, sofrendo de ansiedade, de pânico de talvez ver ele com uma outra? Porque
basicamente, na cabeça dela, a história é o seguinte: olha, eu dei um pé na bunda, vamos falar assim, eu despachei o meu relacionamento, eu não quis mais. E aí, ela para e pensa: bom, mas e se ele achar uma outra? E se ele encontrar alguém mais bonita? E se ele encontrar alguém melhor? É como se essa prova que viesse à tona significasse que, bom, eu desperdicei essa oportunidade. Ele tem valor, ele conseguiu coisa melhor, ele está com uma outra mulher. Tem coisa errada. Bom, eu fiz coisa errada, eu desperdicei uma oportunidade de estar com uma pessoa. E aí, nessa história toda, acontece isso. O pânico dela, o pânico dessa leoa é muito forte porque ela pensa assim: bom, se ele encontrar uma pessoa mais bonita, mais interessante, melhor do que eu, vai aparecer na minha cara que eu perdi, que eu não dei valor para uma pessoa que hoje é capaz de conseguir alguém melhor. Entende como o nosso ego muitas vezes ele traz essas interpretações, ele nos prende essas peças muitas vezes para a gente conseguir enxergar de fato as nossas maiores feridas e os nossos maiores medos? Na verdade, o que essa leoa internalizou foi isso. Ela internalizou que ela estava perdendo uma oportunidade. Então, a ansiedade que ela cria, né? Esse sofrer antecipado é exatamente por causa disso. E um outro pensamento bem recorrente de quem dá um basta, de quem realmente coloca um ponto final no relacionamento, é como se você tivesse uma carta de consideração, digamos assim. Basicamente, eu decidi terminar esse relacionamento, mas se eu decidir, eu também posso decidir voltar. E aí, essa leoa, nessa análise aqui, ela justamente tá com essa postura de medo, de ansiedade, porque ela pensa assim: bom, mas se ele achar uma outra pessoa, talvez eu não tenha mais essa carta na manga. Isso é o nosso ego falando, isso é o nosso instinto de proteção. É exatamente isso que acontece. Então, a pessoa que decide terminar, ela pode jogar nesses dois lados. Não significa que o outro vai ter que aceitar, mas é uma segurança que essa leoa hoje se enxerga e tem quando ela fala, né? Bom, se ele está solteiro, se ele não está com uma outra pessoa, pode ser que eu ainda volte com ele. É basicamente isso. A verdade dessa análise aqui, sendo bem sincera, reta e direta, é que essa leoa, ela terminou, mas a decisão dela não estava clara. É como se ela tivesse se posicionado, porque ela acreditava, né, que ela estava vivendo era com uma pessoa que ela julgava ser fria, só que ela sofre tanto porque na mente dela essa decisão ela não veio com clareza, com assertividade, com uma segurança de dizer para si mesma que eu terminei por causa disso, disso e ponto, eu aceito, eu internalizo essa minha decisão e eu sigo firme quanto a isso. Quando você toma uma decisão de terminar, quando você realmente enxerga que aquele relacionamento não vai para frente, não é como você gostaria, não é compatível, os motivos que te levam a essa decisão, eles têm que estar muito claros, eles têm que estar muito firmes na tua mente. Porque o que vai acontecer? Se você não se sentir segura com a atitude que você tomou, se você não se sentir realmente firme, consciente de que você tomou a decisão certa, o que vai acontecer? Você vai se colocar num caos emocional muito ruim. Um caos no sentido de você realmente colocar na tua mente e vir com um monte de possibilidades e sabotar o teu processo de superação. Porque aquele cenário que você estava acostumada a viver já não vai existir mais, mas automaticamente a tua mente ela vai te encaminhar para aquilo. Então, se você não está segura, se você não está coerente com essa decisão, você precisa trabalhar ela. Porque, caso contrário, você vai ter recaída, você vai se desgastar, você vai, muitas vezes, ter vai e volta com o teu ex, muitas e muitas vezes, vai ter briga, e o pior disso tudo é que o pingo de consideração, o pingo de respeito e de harmonia que existia entre você e essa pessoa, ele vai acabar aos poucos indo por água abaixo. Então, você precisa trabalhar isso internamente. Porque se você tomar uma atitude
e depois você tentar voltar atrás, vai ser pior. Então, o processo de superar hoje o teu ex, ele precisa estar muito bem construído internamente. Então, se você ainda está em cima do muro, com dúvida, Andressa, eu acho que eu não fiz a decisão certa, eu acho isso, eu acho aquilo, você precisa estar consciente, você precisa buscar essa tua consciência mental para entender que naquele momento a decisão que você tinha, ela estava correta. Então, você precisa trabalhar isso mentalmente. E o segundo ponto dessa análise aqui é que essa leoa, assim como muitas de vocês, vivem em escassez. Porque lá no fundo, se você acredita que você tomou a decisão certa, que aquele relacionamento ele não estava legal, você segue adiante, concorda? Que se você realmente olha para aquela realidade que você estava vivendo e pensa, não, isso não é compatível comigo, ok, eu vou seguir adiante, eu vou seguir o meu caminho. Agora, se você está vivendo numa ferida de escassez, se você vive presa nesse cenário, o que isso significa? Que você não consegue reconhecer o teu valor, que você tem consciência de que talvez o teu senso de merecimento é baixo, de que eu não posso exigir muito. Se você ficar se contando essas histórias, você automaticamente vai acabar querendo voltar para aquilo que você vivia, voltar para o teu ex. Porque muitas vezes a realidade que você viveu dentro desse relacionamento, ela era realmente uma construção de um relacionamento ruim, pouco saudável, onde talvez você se doava muito, onde existia sempre um desgaste emocional. Só que quando você vive numa ferida realmente de escassez, você se contenta com aquele pouco. E aí, quando você tem que tomar essa decisão de seguir a tua vida de fato e superar o teu ex, porque aquele relacionamento não era tão legal assim, você não tem um referencial comparativo de o que seria um relacionamento melhor. Então, como você está acostumada a ter um relacionamento nota 6, basicamente, você pensa assim, é isso aqui e talvez eu não vou encontrar outra coisa melhor. E é por isso que você fica muitas vezes nessa incongruência, dessa dificuldade realmente de superar e seguir adiante. Porque você está tão acostumada a ter, às vezes, uma pessoa que te trata com frieza, onde não demonstra afeto, onde não demonstra amor, e aí você acredita que o resto todo, o entorno, também vai ser assim. E aí a nossa mente, ela sempre vai fazer a gente voltar para a nossa zona de conforto. Então, cuidado com isso. Cuidado se você não está vivendo realmente numa ferida de escassez, onde você está tão acostumado àquele relacionamento meia boca, vamos dizer assim, que aí você prefere ficar realmente naquilo e você acredita que aquilo é o melhor que a vida pode te oferecer, porque você não tem consciência de coisas muito melhores que existem. Eu lembro que em 2017 eu passei por um relacionamento onde lá no fundo eu sabia mais ou menos que a gente não era compatível. Só que esse é um ponto bem característico, né? De pessoas que muitas vezes não têm um filtro, um critério, coisas mais clareza das pessoas que têm que estar do teu lado. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria de vocês não tem essa clareza. Se você não parar e pensar como é que tem que ser esse relacionamento que você quer viver, esse próximo relacionamento, depois de superar o teu ex, você vai cair num cenário confuso de novo. E aí, quando eu passei por esse relacionamento em 2017, eu confesso que eu não tinha clareza da pessoa que tinha que estar do meu lado. Era um cara legal, gente boa, né? Inteligente, tinha o trabalho dele, enfim. Aqueles critérios medianos que todas vocês têm e que vocês nunca aprofundam mais em termos de consciência. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você entenda de fato essa questão de realmente escassez. Quando eu estou vibrando numa ferida de escassez pelo meu ex, quando eu estou vibrando com uma ferida de escassez nesse fim de relacionamento. E aí o que acontece? Quando você não tem critérios definidos, quando você não sabe quem é essa pessoa que tem que realmente estar do teu lado, você se contenta com qualquer coisa. E aí olha como são as coisas. Nesse cenário, você começa a levar, o relacionamento vai indo, né? Um dia tá bom, um dia tá mais ou menos. Ele é um cara gente boa, vamos ficar aqui, né? É melhor estar com essa pessoa do que estar sozinha. Muito cuidado com isso.
E aí, o que acontece? Quando você não tem clareza dos motivos que te fazem realmente dar um basta naquela relação, você acaba voltando. E eu falo isso porque foi isso que aconteceu comigo. Lá no fundo eu sabia que não era tudo aquilo, que não ia muito para frente, eu já tinha essa consciência. Só que eu vou lá e tenho uma recaída, eu volto atrás, eu decido mendigar afeto de novo para aquela pessoa, tentar mais uma vez, porque vai que dá certo. Isso é o cenário de uma pessoa que vibra em escassez, porque na tua mente pensa o seguinte: ah, eu terminei com ele porque ele era frio. Ah, mas em compensação, ele me tratava bem em tal coisa. Ah, ele não demonstrava amor, mas ele fazia janta eventualmente quando ele queria me agradar. Então você se contenta em coisas tão pequenas porque você não acredita que depois existe algo muito maior e melhor para você. Entende o quanto é perigoso e o quanto muitas vezes a gente cai nessa ferida de escassez por não ter consciência de fato em coisas melhores do que a gente é merecedor? Você consegue entender isso? E aí, vou partir para a nossa segunda análise do dia de hoje. Essa análise aqui, ela é muito interessante. Bom, fui casada por 13 anos. Nos primeiros 4 meses tive recaídas. Infelizmente vi fotos dele com outras, vi notificação e o que eu não via ele falava, já para me sentir um lixo. Consegui tomar consciência e já queria me afastar, mas ele pediu para voltar ao nosso casamento, voltar com a nossa família. Porém, no tempo que eu pedi para pensar, ele também pediu uma outra mulher em namoro, aparentemente melhor que eu financeiramente. Aí ela aceitou e ele me contou. Meu mundo caiu mais uma vez. Pensei que ia morrer, mas jurei que ele não me veria mais. Ele casou 3 meses depois. Ficou com raiva porque eu sumi da vida dele e até hoje tenta me provocar de algumas formas. Hoje não dói mais tanto, mas cada fase é uma fase. Hoje ele faz com a outra o que não fazia comigo. Faz declarações em redes sociais, não se desgrudam. Sou obrigada a saber de algumas coisas porque temos uma filha juntas. Ela hoje tem o marido que eu sonhei. Mora no apartamento que sonhei e projetei com ele. Faz todos os sonhos que perdi. Eu não quero mais ele, mas não acho justo ele colher o que não plantou, sabe? Eu gosto de trazer esses depoimentos bem na ferida, assim, sabe? Para você entender que qual que é o grau que você tá hoje de autoconhecimento, de evolução, de internalizar esse fim de relacionamento de uma forma saudável. Essa leoa aqui, nitidamente, ela tá na fase número 1 do fim do relacionamento. Quando eu falo na fase número 1, vocês muitas vezes associam, né? Bom, mas se eu tô na fase número 1, quer dizer no primeiro período, nos meses que na sequência, né? Que precedem isso tudo. Só que, na verdade, a fase da leoa ferida, ela é um pouco mais profunda. Muitas vezes vocês acham assim, ai, Andressa, mas eu não tô mais chorando, eu não tenho mais crises de ansiedade. Como essa leoa também fala, né? Não dói mais tanto. Só que a verdade é que quando essa leoa ela fala, quando ela compartilha isso serve para você refletir também. Quando ela fala isso, você percebe na fala dela que existe mágoa, existe ressentimento, existe raiva, existe um coraçãozinho preto aqui dentro dessa leoa. Ela fala, né? Hoje não dói mais tanto, mas o emocional dessa leoa tá cinza, tá escuro. Quando ela fala, né? Nossa, hoje ela tem o marido que eu sempre sonhei. Ela mora no apartamento que eu e ele projetamos. Isso é um discurso onde existe muita, mas muita injustiça. Existe um senso de comparação muito grande entre essa leoa e essa atual dele. E aí ela fala, né, que ela não acha justo ele colher o que não plantou. Olha o quanto é pesado esse tipo de reflexão. Esse discurso, ele é muito delicado. Por que eu falo isso? Porque existe um julgamento. Existe uma leoa aqui apontando muito o dedo. E eu sei,
tá? Eu sei que isso é natural, isso é quase instintivo de uma mulher que tá ferida, de uma mulher que realmente sofreu muito. Só que, por mais difícil, desafiador que isso pareça, é necessário você perdoar. Mas o que eu quero te dizer é que não adianta você ficar olhando para a vida desse casal dessa forma. Se você também está com uma carga de raiva, de injustiça, de mágoa tão grande, esse tipo de sentimento, ele só vai te corroer por dentro. Ele só vai te fazer mal. Às vezes é delicado você libertar. Às vezes é desafiador você conseguir perdoar, seguir a tua vida. Mas eu te questiono, realmente, o que adianta você ficar armazenando todo esse lixo emocional dentro do teu coração? A pergunta de milhões que você tem que se fazer é a seguinte: onde eu vou chegar pensando dessa forma? E isso é para você realmente tomar um nível de consciência, de autoconhecimento e olhar para o que você está armazenando. O que você está de fato ganhando de bom quando você pensa assim? Você já parou para, em vez de ficar repetindo esse mantra mental o tempo todo de que ela tá com o homem que eu sonhei, eles estão vivendo na vida que eu projetei, você já parou para realmente refletir o que tu tá colhendo de positivo quando tu alimenta esse tipo de sentimento? Quando você se conecta de fato com essa realidade? O resultado dessa leitura, dessa análise de milhões aqui, é como se essa mulher que o teu ex está hoje, ela tivesse roubado algo de ti. E talvez seja exatamente essa carga emocional que você registrou no teu inconsciente. Você fala tranquilamente que você não quer mais, mas lá no fundo, você queria a vida que ela tá levando hoje. Você queria estar no lugar da atual do teu ex. Porque ela está recebendo, ela está ganhando coisas que você nunca ganhou. O marido dos teus sonhos é o que está vivendo com ela. É como se fosse um jogo. Pensa num jogo onde você pediu um tempo para descansar quando você fala, né? Pediu um tempo para pensar quando ele quis voltar com o nosso casamento. Você pediu um tempo. E aí, no momento em que você pede um tempo para descansar, para pensar nessa situação, vem uma pessoa mais rápida e ganhou o troféu. Melhor financeiramente, como você fala aqui, né? Então, não é só uma carga nas costas do teu ex. É uma carga que você também colocou nas costas dessa atual. E talvez, como você interpretou que ela te roubou algo, você saiu lesada nessa história, você saiu perdendo, você não teve a oportunidade, porque quando você queria parar para pensar se realmente valia a pena, veio uma outra e do nada roubou meu marido, a chance que eu tinha, porque afinal de contas ele veio atrás de mim, ele queria voltar com o casamento e daí do nada apareceu uma outra pessoa e roubou ele de mim. E é esse sentimento que eu tenho quase certeza que você colocou na sua mente. E é por isso que hoje você não consegue se libertar, que você não consegue seguir em frente, porque essa história que está acontecendo entre ele e ela, você pensa, se não fosse ela, eu tava lá. Se não fosse aquela mulher, eu estaria lá com a minha família, com o marido dos meus sonhos, com toda a história que eu queria viver. Olha o nó que você tá dando dentro da tua cabeça. É como se na tua mente você quisesse justiça. Justiça.
Porque alguém te impediu de voltar para a vida que era tua. Alguém te roubou aquele lugar que estava vago, que era para ser teu, foi roubado. Eu pedi um tempo e ele faz tal coisa. A verdade é que enquanto você não limpar tudo isso, eu preciso te dizer que tu não vai conseguir nem chegar na esquina no teu caminho da superação. A verdade é essa. Porque enquanto você continuar pensando dessa forma, sofrendo, alimentando esse tipo de pensamento, esses pensamentos ruins, da primeira fase tu não vai sair, sabe? É esse o ponto. Porque você programou no teu inconsciente isso. E aí, o que acontece na mente de vocês? Você fica dando ênfase a essa história, a essa forma que você interpretou. Você potencializa cada vez mais essas feridas. E aí, é por isso que você não consegue. Sinceramente, é isso. Você, Leoa, precisa urgentemente querer superar. E quando eu falo querer superar, isso serve para todas vocês que estão aqui assistindo. O querer superar significa não só você assistir os encontros de Leoa, não só você consumir os conteúdos. O querer superar significa você abrir mão da forma que você está enxergando a tua vida, abrir mão da forma que você internalizou o comportamento do teu ex, a vida que ele está vivendo. Você precisa querer abandonar isso. Porque se você não abandonar, como eu falei, não adianta. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Por mais que você queira superar, você precisa deixar de lado. E essa Leoa aqui precisa urgentemente querer pensar as coisas de uma outra forma. E para isso, muitas vezes se faz necessário dar um passo a mais, reconhecer o conteúdo da primeira fase que está dentro do programa Despertar da Leoa é muito intenso no que diz respeito à fase número 1. Por quê, Andressa? Porque a fase número 1 é onde você armazenou o tanto de lixo emocional que você tem aí dentro. Lá, você passa por uma reprogramação mental, limpando toda essa carga, toda essa sujeira, todo esse coraçãozinho preto que você vem levando. Se tu acha, sinceramente, que, ai, Andressa, eu não quero ver isso agora, isso não é para mim, não tô afim, eu vou seguir do jeitinho que tá. A verdade é que tá tudo bem se você não quiser. Só que daqui a uns 5 meses, tu tá me mandando mensagem no direct. Tu tá me procurando de novo, e daí sabe qual que vai ser o teu discurso? Andressa, eu não consegui virar a página. Andressa, eu tô ainda sofrendo pelo meu ex. Andressa, já fazem 8 meses que eu tô tentando sozinha e eu não estou conseguindo. Sabe por quê? Porque o problema, a raiz disso tudo, está na tua mente. Essa Leoa fala assim: são fases, né? Cada fase é uma fase. Só que a maioria de vocês se engana porque vocês acreditam que vocês estão mais fortalecidas. Essa Leoa também fala, né? Eu tô mais fortalecida. Só que o estar fortalecida não significa que você superou. Presta atenção nisso. Você pode sim estar mais fortalecida, só que você esquece que não é só a casquinha de fora. O problema não é a casquinha de fora. Eu tô mais fortalecida, eu tô bem, eu tô voltando para a rotina, eu consegui começar a minha academia, eu tô cuidando mais de mim, eu tô saindo com as minhas amigas, eu tô voltando à vida normal que eu tinha. Quando você vem com esse discurso, eu preciso te alertar. É meu papel te alertar que a tua mente
continua um caos. A tua mente continua com toda aquela carga emocional que você armazenou. O teu cérebro funciona da seguinte maneira, e se você não sabe, espero que você entenda. Vou tentar falar o mais claramente possível. Quando você passa por um evento traumático, quando você passa por algo ruim, o teu instinto de proteção, a tua mente, ela vai abrir uma gaveta. Vamos imaginar uma gaveta. E dentro dessa gaveta vai toda essa carga emocional que você armazenou. E aí a tua mente, que é muito sábia, vai fechar essa gaveta a 7 chaves para você não acessar aquilo. Sabe por quê? Porque cada vez que você acessa aquilo, você sofre. E nós não queremos sofrer. O nosso cérebro vai nos prevenir, vai nos proteger desse sentimento de dor. Só que o problema disso tudo é que essa gaveta, ela continua lá, esse lixo continua lá, e você nunca tratou, você nunca olhou, você nunca foi atrás dessas feridas. É por isso que hoje você sofre como você sofre, porque essas feridas estão aqui, ó. Tá tudo aqui. As 7 chaves. Então tem que estar muito claro isso para você. Isso tem que estar cristalino. Então não adianta só você se sentir mais fortalecida. O maior perigo disso, o maior perigo de você se enganar e acreditar que o fato de você estar mais fortalecida faz com que você já tenha superado, é que você não entende que a carga está aqui e, estando essa carga aqui armazenada de alguma forma, você vai fazer o quê? Essa bagagem mental, esse pensamento que está aqui, as 7 chaves, vai se reproduzir de novo na tua vida. O tombo que você vai levar no teu próximo relacionamento, quiçá, vai ser pior do que você tomou agora. Porque você, de fato, não superou. Você só guardou. Eu só guardei aqui. É como, vamos fazer essa analogia. É como se você limpasse a tua casa e jogasse toda a sujeira para baixo do tapete. E aí vai vir uma pessoa nova, um novo relacionamento, porque eu sei que a maioria de vocês quer um relacionamento. E aí você atrai uma pessoa que vai te fazer passar exatamente pela mesma história e às vezes até mais dolorida. E aí, com o passar do tempo, você fica descrente do amor, você não acredita mais nos homens, você acha melhor ficar sozinha porque você não quer sofrer de novo, porque sempre acontece a mesma história. E a verdade é que a mesma história acontece porque você não tratou da ferida. Você não olhou para realmente essa carga emocional que ficou aqui. Então é preciso entender isso. Tá, minhas leoas? Finalizando essa análise aqui, o ponto é esse. Enquanto você não ressignificar todas essas mágoas que você internalizou, não só pelo teu ex, mas pelo teu ex e pela atual dele, você vai continuar, né? Desse jeitinho. Hoje não dói mais tanto. Cada fase é uma fase. Mas no fundo, aqui, tá cristalino. Tudo que tá acontecendo dentro do teu emocional. A verdade é essa. Talvez isso mexer um pouco com você. Mas eu preciso ser sincera. É por isso que eu tô analisando a tua situação. E eu espero que essa análise também sirva para outras leoas que ainda não enxergam, que ainda não conseguem olhar para o que sai da tua boca e enxergar que o que sai da tua boca hoje é exatamente o que passa aqui dentro. E o problema disso tudo é que o que passa aqui dentro vocês não conseguem mexer. E é isso que eu te ensino dentro do programa Despertar da Leoa. E para você que está aqui no YouTube, já adianto para você clicar no ícone, se inscrever no canal para você acessar também aos conteúdos novos. Aqui tem conteúdo todos os dias, então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que vai ser lançado aqui, tá bom? Um beijo grande e até!